Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 50. Nós vamos trabalhar hoje com a remediação por lavagem com etanol. Na verdade, nós vamos fazer a remobilização de fase residual utilizando etanol. Essa é a quarta aula dessa série. Nessa série nós estamos apresentando todas as técnicas, o raciocínio de utilização da técnica e como ela foi feita. Então, na aula de hoje nós vamos mostrar para vocês um experimento ainda de laboratório com essa técnica. Na aula de hoje, então, nós vamos apresentar a técnica de utilização de etanol para remoção de fase residual. Como? Fase residual de El-Nepo, principalmente. Lembrando a vocês que El-Nepo é o contaminante imissível menos denso do que a água subterrânea. Então, nós vamos fazer uma lavagem de El-Nepo para ver como isso ocorre. Nós mostramos que verticalmente, tanto para cima como para baixo, nós tivemos dificuldades com formação de fingers, caminhos preferenciais e com baixa eficiência de remediação. No laboratório, então, nós utilizamos um modelo também bidimensional, como os modelos que vocês puderam ver a partir da aula 41, nós temos aqui então um modelo bidimensional onde nós estamos injetando etanol por esse lado aqui, estamos fazendo a limpeza através de bombeamento nessa outra extremidade. Então o etanol está fluindo para cá e essa era uma fase residual previamente estabelecida, essa fonte marrom. Aqui vocês podem ver a frente do etanol invadindo e deslocando a fase residual. Então vamos mostrar para vocês aqui como isso aconteceu. Etanol sendo lançado, a fase residual sendo remobilizada na frente do etanol e nós temos então uma simulação do que aconteceu. Eu vou repetir para que vocês observem. Na verdade, nessa simulação foram feitas algumas fotos que estão sendo colocadas aqui como se fosse um formato de filme, mas entretanto o espaçamento temporal entre elas foi muito longo, só para dar uma animação e uma facilidade de visualização para vocês. As fotos foram colocadas separadamente. Vamos lá, de novo, para a gente entender. Quando o etanol começa, ele vai remobilizando. Vocês podem observar que também formamos alguns caminhos preferenciais à medida que nós fizemos a limpeza lateral. Mas, pela limpeza que nós mostramos aqui, embora houvesse uma formação de caminhos preferenciais como esse aqui e esse aqui de baixo, toda a fase residual pode ser deslocada lateralmente para os poços de extração. Repetindo a operação para vocês. Formação de alguns fingers e, com isso, o retardamento da remediação de algumas das partes. Entretanto, como houve uma eficiência relativamente boa comparada com os outros, essa técnica foi a escolhida. Nós preferimos fazer a lavagem lateral do que a lavagem vertical para a utilização. Além disso, contava na nossa decisão que em campo seria mais razoável a utilização de uma lavagem lateral devido à extensão da pluma. Se você imaginar uma pluma de contaminação, uma pluma, na verdade, a fonte onde tem a fase residual de gasolina, por exemplo, de um El-Nepo qualquer, ele tem uma dimensão lateral muito maior do que a sua dimensão vertical. Então é muito mais interessante que a gente consiga fazer uma varredura lateral do que vertical. Vertical exigiria uma quantidade muito maior de poços. Com a decisão de fazer a varredura lateral e com a nossa confirmação nos experimentos do laboratório, nós podemos optar por varredura lateral ao utilizarmos essa técnica de remediação. Vou repetir só mais uma vez para que nós possamos ver. Então, o etanol vai deslocando a fase residual, vai remobilizando e com isso a fase residual pode ser bombeada e a área ser limpa. A utilização, então, da técnica de lavagem por etanol foi feita num experimento de campo. O experimento de campo consistiu de uma célula fechada para que nós pudéssemos ter a eficiência da remediação bem determinada. E com isso, a confirmação da utilização dessa técnica como uma remediação.
Nas próximas aulas nós vamos mostrar então o que aconteceu na remediação em si e os resultados para que vocês possam decidir pela sua utilização no futuro.